Boa noite, pessoal do nosso canal. Hoje estamos aqui para responder a pergunta de número 13. Foi enviada pela irmã Nelci M. da Silva, aqui de Montenegro, Rio Grande do Sul também. Ela mandou a sua pergunta pelo nosso e-mail, pereira.escritora@gmail.com. A dúvida dela é o seguinte, ela pergunta: o plano de salvação que Jesus recebeu de Deus era para ele morrer na cruz? Ou Deus tinha outro plano para nos salvar de nossos pecados? Olha aí, né, a dúvida da nossa irmã. Ela quer saber então se o plano de salvação, a missão que Jesus recebeu de Deus era para ele perder a sua vida, né, carnal, morrer na cruz para nos salvar, ou existia outro tipo de plano de salvação, né? Deus tinha outra ideia para Jesus nos salvar, né, do nosso pecado. Então vamos ver nos evangelhos de Jesus, né, qual era a verdadeira missão que ele deveria seguir para agradar a seu Pai, né? Quem tem a sua Bíblia, então pode abrir, né, em João capítulo 11, versículo 45, diz assim, né? Muitos dos judeus que tinham vindo a Maria e visto o que Jesus fizera e creram nele. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhes contavam o que Jesus realizara. Os pontifícios e os fariseus convocaram o conselho e disseram: que faremos? Este homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele. E os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça toda a nação? E ele não disse isso por si mesmo, como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Podemos ver nessa passagem que Caifás já tinha aconselhado o conselho a matar Jesus, para que o povo não se rebelasse e o fizesse o rei dos judeus. Desta forma, os romanos iriam destruir Jerusalém, para retomar o poder que César tinha sobre o povo da Ásia. Essas nações tinham se tornado escravos de Roma e deveriam pagar impostos altos a César, em troca de suas vidas. Podemos entender este acontecimento como uma astúcia de Caifás e o conselho judeu para se livrar de Jesus, por ele os acusar de hipócritas religiosos, que somente falavam, mas não faziam. Como Jesus falou uma vez aos apóstolos, né? Não sejais como os hipócritas, né? Que falam, mas não fazem. Ou seja, leem as escrituras, né? Têm o conhecimento, a ciência de Deus, mas não fazem a vontade de Deus, não obedecem a Deus. Falam, mas não fazem. Muitos religiosos, né, atuais, de hoje ainda, né, defendem a ideia de que o próprio Deus tramou a morte de Jesus. Era da sua vontade que Jesus fosse assassinado, né, crucificado para nos salvar, né? Esse era o plano de salvação. É o que os nossos mestres religiosos atuais pregam, né? Eles acharam uma profecia no Antigo Testamento, né, nas cartas de Isaías, dizendo que a missão do Messias era ser sacrificado como cordeiro, derramando seu sangue humano, né, para levar os pecados do povo. Pura imaginação, né? Vamos ver então em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Nesta passagem podemos ver a missão de Jesus abertamente. Deus deu o seu Filho Jesus para servir de exemplo para o povo judeu e toda a nação, ou seja, todo aquele que cresce em seus ensinamentos e resolvesse nascer novamente, seriam salvos da morte eterna. A morte que a tradição os colocara, né? Todos estavam mortos por seguir a tradição, não fazer a vontade de Deus. Mas todo aquele que não cresce em suas palavras, na boa nova que ele estava trazendo, né? Que era contrário à tradição, à religião dos judeus, né? Continuariam condenados à morte eterna. Deus não enviou Jesus ao mundo para servir de cordeiro e ser assassinado pelos homens de duro coração e rebeldes à vontade de Deus, mas sim para tornar-se um bom exemplo de como age um filho de Deus. Assim, todos deveriam seguir-lhes os passos e renascerem para fazer a vontade do Pai. A missão de Jesus é clara nos Evangelhos. Ele deu o bom exemplo batizando-se nas águas, renunciando às suas vontades e fazendo a vontade do Pai. Ou seja, Jesus foi criado como nós, né? Como qualquer outra pessoa lá em Nazaré, como qualquer outra criança, para servir a tradição, seguir a tradição, servir a religião daquele povo, a religião judaica, né? Mas ele renunciou isso tudo aqui se batizando nas águas, né? Com 30 anos ele renunciou toda a vida dele que ele conhecia lá. Foi criado naquela aldeia lá para servir aquela vida lá, aquele trabalho que ele fazia de carpinteiro, né? Ele abandonou tudo com 30 anos e disse: agora eu vou fazer a vontade de meu pai. Então ele se batizou nas águas, renunciou à tradição, à sua religião judaica lá, e foi fazer a vontade de Deus, foi pregar a boa nova, né? Foi cobrar a prática do reino de Deus, né? Procurar em primeiro lugar o reino de Deus e justiça, sempre falava. Porque ele via que os religiosos apenas falavam, mas não faziam, então ele tinha que sair e fazer, né? Porque ele dizia: eu vim cumprir a palavra, eu vim realizar, né, a vontade de Deus. Em Mateus também, capítulo 4, versículo 10, diz assim: respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Deuteronômio, né, 6,13. Em seguida o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Jesus ensinou o povo a renunciar à vida mundana da tradição, que ensina seus filhos a viverem cada um para si e Deus para todos, como diz o ditado, né, popular. Essa não é a forma que Deus deseja em seu reino. Por isso ele disse a Nicodemos que ele e o povo deveriam nascer novamente, da mesma forma que Jesus estava ensinando a todos. Cada um deveria carregar sua cruz e seguir o bom exemplo que ele estava fazendo entre o povo hebreu, né? Por isto, o medo dos sacerdotes judeus e os romanos. O povo, nascendo novamente, iriam passar a viver para Deus e procurariam o reino de Deus e a sua justiça. Assim acabaria o governo dos homens, ambiciosos sem coração. Satanás não iria deixar isso acontecer. Por isso a crucificação de Jesus, por isso a cabeça de João Batista foi cortada. Por isso Jerusalém matava e apedrejava todos os profetas que Deus enviava a esse povo rebelde, né? Satanás inspirava a todos a combater, a derrubar, assassinar, matar, apedrejar todos os homens que vinham, né, sob inspiração de Deus, que o Espírito Santo, para procurar
ensinar o povo a querer o reino de Deus e a sua justiça, um reino de igualdade, amor, fraternidade, né, união. Então isso aí já responde a pergunta, né, da nossa irmã Nelci, né? O plano de salvação de Deus não era a morte de cruz de Jesus, e sim que Jesus carregasse a sua cruz, renunciasse à vida mundana, se batizando nas águas, né, renunciasse à religião, renunciasse a tudo, tradição, e carregasse a sua cruz. Tanto que ele fala, que ele quiser vir após mim, quiser se salvar, entrar no reino de Deus, também deverá renunciar à sua vida e carregar a sua cruz. Esse era o plano de salvação de Deus. Então, que cada um renuncie à vida da tradição do mundo e carrega a sua cruz. É um peso, né? Tem que renunciar a tudo, tem que largar seus sonhos, sua vida, suas riquezas, dinheiro, tudo. Isso é carregar a sua cruz. Acho que é isso aí, né, pessoal? Muito obrigado, tchau. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Mande sua pergunta que assim que possível a gente vai responder, né? Obrigado.